Boa noite, meus amados irmãos. Vamos iniciar mais uma transmissão, mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos aí juntos. Que esse momento seja um momento bom, seja um momento agradável, que o Senhor fale aos nossos corações. E eu quero convidá-lo neste momento, ter um momento de oração para que nós possamos introduzir a este culto. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos transforme através dela, que o Senhor fale, ó Deus, com o Seu povo e nos ajude, ó Deus, naquilo que nós precisamos melhorar para a Tua glória, Pai. Recebe esse nosso louvor e prepara o nosso coração, esse é o meu pedido em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está tudo vencer, resposta certa a todo que clamar. A verdade é Tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta certa ao todo que clamar. A verdade é Tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te adoramos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre, ó meu Deus. Te adoramos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre, ó meu Deus. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém?
Eu gostaria de deixar um abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Betolândia e até mesmo aqueles irmãos que estão nos acompanhando, que estão cultuando Deus conosco nesse culto online e que não fazem parte da igreja. Desde já, Deus abençoe a todos. Gostaria de me desculpar com os irmãos da Igreja Batista Betolândia, pois não tenho acompanhado assiduamente a todos os cultos, pois aqui na minha cidade, a minha igreja, tem funcionado de modo presencial. Então eu tenho pregado em alguns cultos, tenho durante a semana estado nos cultos de oração, ensaios, aulas que eu dou. Então eu não tenho conseguido acompanhar a todos os cultos, então eu venho me desculpar com os irmãos. Que a palavra de Deus seja proveitosa essa noite e que venha falar aos nossos corações. Hoje eu não trarei um texto ou uma pregação totalmente expositiva no sentido de que nós nos deteremos a um único texto. Não, hoje será usado basicamente um texto, mais de um texto será usado na verdade, e depois nós vamos pular direto para as lições, já vamos pular direto para as aplicações, sem nos determos muito aos detalhes daquele texto. Então nós vamos pular já para as lições que podem ser extraídas de cada um desses textos. Para esse sermão, eu trouxe aqui comigo uma folhagem, um raminho, que eu gostaria de ilustrar. Esse raminho que eu arranquei há pouco tempo, ele ainda está verde, está bonito, cheiroso, verdinho. E se nós compararmos essa folha com esse raminho aqui, com os que estão no pé, com os que ainda não foram arrancados, nós não veremos muita diferença. Ele ainda está verde, como todos os outros. Provavelmente nós vamos olhar e vai ser a mesma coisa, mas por uma questão de tempo, determinado pouquíssimo tempo, nós poderemos notar a diferença desse ramo para os que estão ainda no pé, os que não foram arrancados. Em questão de tempo, isso aqui murchará, se secará, morto, porque ele já foi arrancado, ficará amarelo e secará. Jesus Cristo, irmãos, exortando uma igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse, ele começa desmascarando aquela igreja, dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Uma igreja que vivia como essa folhagem, como esse raminho, aparentemente viva, porém já estava morta há muito tempo. Tinha aparência de quem está vivo, mas estava morta. Hoje nós não falaremos dessa igreja em especial, mas nós veremos um texto em que o cenário de morte talvez seja ainda pior, se é que tem a possibilidade de ser pior que isso, se é que tem a possibilidade de estar morto quando todos acham que você está vivo, estar morto espiritualmente e ainda assim ter que cumprir com as obrigações, por exemplo, da igreja, nos cultos, nos trabalhos da igreja, sendo conhecido por todos como quem está vivo, mas na verdade está morto, completamente morto. Continuar verde, com aparência de vida, mas já ter sido arrancado há muito tempo. Mas não, hoje nosso texto mostrará uma situação talvez ainda mais terrível que a situação que aquela igreja estava. Abra sua Bíblia para Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até o 14. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até o 14. Você pode pausar o vídeo e depois, assim que você encontrar, você continua. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós
Sobre vós estendereis pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir, que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Senhor nosso Deus, este é o momento em que o Senhor tem a oportunidade de falar aos nossos corações. Toca, Pai, fala aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Em nome de Jesus nós queremos ouvir a Tua voz. Pedimos por cada irmão que está acompanhando essa programação, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada um deles, a Deus, de modo especial. Oramos pedindo que o Senhor esteja cuidando da Tua amada igreja, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que cenário sombrio, não? Que cenário, que cena de filme, um filme de terror, aliás, né? Ezequiel é levado não a uma visão qualquer. Note que a mão do Senhor está sobre Ezequiel e ele é levado a um vale que está cheio de ossos secos, sequíssimos. Era uma espécie de cemitério a céu aberto, ossos que não estavam enterrados, mas que estavam ali depositados sobre a superfície do solo. Centenas, talvez milhares de pessoas, de ossos mortos ali, né, de pessoas mortas, ossos espalhados pelo deserto. Deus manda Ezequiel olhar para aquilo tudo e gritar. Deus manda Ezequiel gritar, profetizando, mandando que aqueles ossos tornassem a vida. Imagine a cena, você parado ali no meio de um monte de ossos secos, né, de um cemitério a céu aberto, gritando para que aqueles ossos tornassem a vida, para que aqueles que estavam mortos ali vivessem novamente. Ezequiel profetiza e os ossos adquirem forma, ganham matéria. O Espírito é soprado neles, pois ainda quando eles tinham carne, eles não tinham vida. Então o Espírito é soprado neles e eles tornam a vida. Depois de tudo isso, Deus diz a Ezequiel: olha, Ezequiel, esses ossos, todos esses ossos aí, são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Irmãos, o Espírito do Senhor, ele está abrindo os nossos olhos para mostrar a nossa sequidão através desse texto que nós lemos. Secos. Talvez Deus esteja usando esse texto para mostrar sua sequidão espiritual e a condição que você está passando. Eu estou espiritualmente como aqueles ossos, secos, frios, vazios. Talvez você esteja passando por esse momento, meu irmão. Aqui nesses ossos não há carne alguma, não há nervo, não há sangue, não tem como reviver. Porque se reviver, se levantar apenas ossos ali, vai levantar um exército de esqueletos. O que Deus está mostrando para Israel, olha, para Ezequiel, olha, eles estão nesse estado há muito tempo.
Quando fala secos e depois sequíssimos, mostra que já havia calcificado. Não é um exército morto há um dia, há um mês, sei lá, uma semana. Não, era há muito tempo, de modo que foi totalmente decomposto, sobrando apenas ossos calcificados. Meu irmão, talvez você esteja nessa situação, e se você está, há quanto tempo você está nessa condição? Quanto tempo faz que você perdeu o duelo e sucumbiu ante a prova? Está ali sem ser sepultado, sobre a superfície, seco, sendo comido, consumido, definhando, de forma até se calcificar. Quanto tempo faz que você está nesse estado de sequidão, meu irmão? Quanto tempo faz que você não sente mais o vigor do Espírito Santo, não sente as pulsações da graça de Deus sobre a sua vida? A visão revela uma batalha que já tinha acontecido há muito tempo, meus irmãos. E tem cristão assim, tem cristão seco, sequíssimo, porque caiu, tropeçou, se esfriou e não voltou nunca mais. Quanto tempo faz, meu irmão, que você está nessa vida? Essa vida dupla, talvez aí aos trancos e barrancos, né? Empurrando com a barriga, conforme diz a expressão popular. Quanto tempo faz que você não tem mais a vida em abundância de João 10? Quanto tempo faz que você caiu? A palavra de Deus, olha, lembra-te de onde caiu. Tony, faz tanto tempo que eu já não me lembro mais quando foi que se deu o meu tropeço. A única coisa que eu me lembro é que eu tropecei e nunca mais me ergui novamente. Nunca mais eu me ergui de novo. Talvez esse seja o seu caso, meu irmão. Talvez você esteja nessas condições. Você já perdeu a conta, não tem ideia do que ocorreu. Talvez você já até se acostumou com essa secura, se perguntando: será que ser crente é só isso? Será que ser crente é só isso mesmo? Será que o tédio, a carnalidade, a presunção, será que isso é vida cristã? Certa vez um homem chamado David Wilkerson sentou no hidrante e ele disse: se ser crente, se isso que eu tenho é o Espírito Santo, eu não quero mais. Se ser crente é só isso mesmo, se vida cristã, se ter o Espírito Santo é tudo isso que eu tenho, eu não quero mais. Irmãos, esses ossos aqui, na visão de Ezequiel, ficaram num estado que se calcificou totalmente. O que é isso? Eu estou completamente insensível, morte completa, morte total, morte completa. Os ossos estavam completamente mortos, calcificados. Talvez tenha cristão assim. O tempo da queda, do esfriamento foi tão grande que eu me tornei insensível, sem vida alguma. Quanto tempo faz, meu irmão? Quanto tempo faz que você se esfriou? Não extingueis o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Quando foi que o Espírito Santo foi apagado da sua vida? Apagou. Irmãos, tem igrejas inteiras mortas, calcificadas, perderam o brilho da glória de Deus. Crentes virtuosos, irmãs, mulheres de oração, crentes vivos, viçosos, fortes, que trabalhavam na obra de Deus, talvez aí por resultado da quarentena, né? Estão mortos agora, calcificados, tristes, frios, abatidos. Não consegue ler uma página da Bíblia e quando leem, embaralha toda a vista. Não consegue entender nada quando lê. Não tem mais chama nas Escrituras, não tem mais vigor, não tem mais amor, não tem mais prazer de estar nos cultos, de assistir aos cultos, nem de assistir aos cultos online. Foi-se o entusiasmo, foi-se a vida, foi-se o vigor, acabou, morreu, acabou. Eu não estou falando de um tropeço, irmãos. Eu não estou falando de um tropeço, você escorrega, você talvez ali fica triste por um tempo. Não, estou falando de algo que já se tornou um estilo de vida,
algo que já faz parte de você, já virou um estilo de vida há muito tempo, morto. Não sente mais vigor, vontade para nada do que se refere ao reino de Deus. E quando Deus pergunta no versículo 3, filho do homem, podem esses ossos reviverem? Qual foi a resposta? Se os ossos estiverem ali há, uma semana, alguns dias, talvez tivessem condições ainda de reviver, mas não, estava há muito tempo. E Ezequiel olha, cativeiro assírio de um lado, cativeiro babilônico de outro lado, idolatria, casamentos mistos, destruição dos muros. A destruição foi tão grande que ele olha e diz, não. A resposta de Ezequiel foi não. É impossível esses ossos tornarem novamente a vida. É impossível ossos tão secos assim reviverem. É impossível. E o Senhor está dizendo a nós, olha, alguns chegaram no estado em que não há força nenhuma nessa terra capaz de recuperar. É impossível. Senhor, podem esses ossos reviverem? Esse tu sabes dele não foi talvez pudessem retornar à vida. A resposta é não podem. Irmãos, existem casos que são irreversíveis aos olhos humanos. Existem pessoas, e não apenas pessoas, não apenas irmãos, mas existem igrejas inteiras que entram em condições irreversíveis. A queda é tão profunda, o estrago de Satanás foi tão gritante que é impossível. As pessoas se perdem de uma forma tão grande, perdem o foco de uma forma tão grande, o alvo de uma forma tão profunda que é impossível serem resgatadas novamente. É impossível. E qual foi a causa, irmãos? Antes do cativeiro babilônico, Deus falou por meio de Isaías, Deus falou por meio de Jeremias, Deus enviou profetas, Deus advertiu o seu povo, mas o que Israel fez? Israel não deu ouvidos. Como eu cheguei nesse estado? Essa é a vontade de Deus? Não. Como passamos por isso então, irmãos? Consequências da nossa desobediência, assim como aquele povo. O que levou a isso? O Senhor advertiu, o Senhor enviou seus profetas, o Senhor falou por meio das Escrituras, por uma pregação, mas você não quis dar ouvidos, você tapou os ouvidos para Deus. O período de sequidão muitas vezes chega por causa da nossa rebelião, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência. Muitas coisas que acontecem conosco, irmãos, é fruto daquilo que nós plantamos. E muitas vezes nós temos plantado desobediência, nós temos plantado rebelião contra Deus. O meu povo fez duas maldades, Jeremias 2,13. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas que não retêm água. Cisternas rotas, buscando realização, plenitude, paz em cisternas que não são Deus, buscando tudo naquilo que não é Deus. Talvez essa seja a tua história, meu irmão. Talvez você tenha se identificado com aquilo que a palavra de Deus está falando ao seu coração. Nada mais move você do lugar, nada mais sensibiliza você, nada mais mexe com você, nada mais. Não há um culto, não há um sermão, não há uma vigília, um vídeo, uma pregação, uma conferência, um velório. Não há Covid-19, não há nada mais mexe com você, nada mais sensibiliza você. Calcificou, está morto. Existem pessoas assim, meus irmãos,
Paulo vai alertar, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos tempos haveriam pessoas sem afeição natural, atrevidos, obstinados, duros, indiferentes. Você evangeliza, você prega, você adverte, você chora, você rasteja, e nada acontece, nada. Não move, não sai do lugar, não há um avanço, não há um progresso, calcificou. Estão completamente mortos. Meus irmãos, é impossível. Esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, e eu creio que é impossível falar de frieza espiritual sem falar de idolatria. É impossível. Uma coisa está interligada, está completamente ligada à outra. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso coração, ele é um trono. Há uma constante, diária e sangrenta luta por este trono. Há reinos, principados, potestades, poderes lutando para conquistar o seu coração. E essa luta é uma luta diária. E como se já não bastasse tudo isso, o seu próprio coração, ele fabrica ídolos. Ele é especialista em fabricar reis. Seu coração tem uma facilidade de produzir tesouros. E a partir do momento que você deixa Deus de lado, que Deus deixa de ser o rei desse trono aí, que é o teu coração, que é o nosso coração, a partir do momento que Ele não ocupa mais por completo o nosso coração, quando Ele deixa de ser o suficiente para você e para mim, então outro rei vem e faz morada. Outro rei vem e ocupa o nosso coração. Outro tesouro passa a ser mais valioso para você, mais importante. E aí você passa a investir tempo, dinheiro, amor, cuidado nesse novo rei. E não há nada nesse mundo, não há pregação, não há nada, não há morte, nada faz você deixar de amar a esse novo rei. E todos os seus pensamentos, todos os seus esforços, vigor, estarão voltados agora a esse grande tesouro que ocupa o seu coração, e que é um ídolo. Foi você que fabricou, foi seu coração que fabricou, porque você tirou o Deus dali, então você se torna um idólatra. Irmãos, preste atenção, é impossível que o seu coração não seja governado por um rei. Ah não, eu não tenho Deus aqui no meu coração, eu não vou colocar Deus em primeiro lugar, mas vai ficar neutro. Não, isso é impossível de acontecer. O seu coração, ele será de uma forma ou de outra governada por um rei, por um ídolo. E se Deus não é esse rei, se Deus não é o seu maior valor, existe algo aí que é, meu irmão, existe algo aí no seu coração que é. Se não é em Deus que você investe bens, tempo, pensamentos, pode ter certeza que um ídolo conquistou o seu coração. Se Deus não é o seu primeiro amor, se Deus não é o amor que vem antes de todos os outros amores, antes de todas as outras coisas, antes de todo o resto, meu irmão, você fabricou um ídolo e está amando a esse ídolo, a esse Deus, a esse tesouro, a esse rei, acima de todas as coisas. É por isso que a palavra de Deus vai alertar que sobre tudo que nós devemos guardar, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É dele que se procede todas as fontes da vida, é dele que se procede toda a corrupção, toda a maldade. Irmãos, a idolatria, sabe por que ela causa frieza e morte espiritual a ponto de você se tornar seco, insensível às coisas de Deus? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Já ouviu o ditado, a casa é a cara do dono? Ou aquele objeto, ou aquela coisa é a cara de fulano, é a cara do dono? Da mesma forma o idólatra fica semelhante ao ídolo. Existe um livro, que trata disso. Você se torna, ou você se parece com aquilo que você adora.
O idólatra ele fica semelhante ao ídolo, e Salmo 115, do versículo 4 ao 9, vai mostrar isso. Salmo 115, do versículo 4 ao 9: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem ouvidos e não veem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Olha só o versículo 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Um ídolo, irmão, ele não tem sentidos, eles não têm sentidos que nos deixam sensíveis ao ambiente. Por exemplo, ele não tem tato, não tem visão, não tem paladar, não tem um olfato, não tem sentido, não consegue sentir, não consegue ficar sensível a nada do ambiente. Não, ele é morto. Da mesma forma, também o idólatra tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o fabricam e aqueles que confiam neles. O idólatra também morre juntamente com aquilo que ele adora. Ele fica insensível às coisas de Deus, não sente mais a Deus, não vê mais a Deus, não sente mais o gosto doce da salvação, não consegue mais escutar a voz de Deus. Irmão, se você está assim morto espiritualmente, a palavra de Deus te alerta: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Apocalipse vai dizer isso: volta pelo amor de Deus. Não é, aumentar o seu repertório de músicas gospel que vai resolver o teu problema. Não é um congresso de avivamento que vai destronar o ídolo que seu coração fabricou, meu irmão. Não é também permanecendo na mesmice, sem fazer nada para mudar a situação, que essa fase vai passar, se é que se pode ser chamada de fase. Não é algo assim que vai esquentar esse seu coração frio novamente, se você está morto espiritualmente. Não. Se você está morto espiritualmente, Apocalipse 2, versículo 4 ao 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta, antes que seja tarde demais. Volta ao primeiro amor. Jesus advertindo a igreja em Éfeso, Apocalipse 2, versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. E voltar aqui não é voltar ao início da vida cristã, irmão, quando você era imaturo, quando nós éramos imaturos e não conhecíamos a Deus de verdade. Nós acreditávamos praticamente em tudo que nós ouvíamos, chorávamos só de alguém dizer o nome. Não, primeiro aqui não é isso, não é voltar lá em maturidade, não e não. Primeiro aqui, meu irmão, é voltar aquilo ao amor que vem antes, que vem em primeiro lugar. Tenho porém contra ti que deixasses o seu primeiro amor, que deixasses o amor que vem antes de todos os outros, o amor a Deus. É o amor que vem em primeiro lugar, que vem antes de todos os outros amores. Simplesmente ou resumidamente, Deus não é mais o seu primeiro amor. Volta-me ao meu primeiro amor. O Senhor não é mais o meu tesouro. Eu não tenho mais alegria de vir ao culto, de assistir ao culto. Não tenho mais alegria de congregar com os irmãos. Não tenho mais alegria em orar. Faz meses que eu não oro, que eu não falo com Deus. Faz meses que eu não leio a palavra, e quando eu leio é só por ler. Não tenho mais alegria em me santificar. O pecado vem e eu caio fácil, porque Deus, eu não tenho mais prazer nele, não tenho mais prazer em Deus. Cristo não é mais o meu tesouro. Notem que quando Jesus vai repreender a igreja em Éfeso, notem que a ortodoxia de Éfeso não mudou. Éfeso estudava a Bíblia, Éfeso ia aos cultos,
Éfeso orava. Éfeso, você só perdeu sua paixão. Eu deixei de ser o seu primeiro amor. Você não me ama mais acima de todas as coisas. Eu não sou o amor que vem antes, o amor que vem antes de todas as coisas. Da mesma forma, Davi, quando pecou, meus irmãos, Davi, ele não amava mais a Deus. Davi só não tinha mais a Deus no centro do seu coração. Cristo não era mais a paixão de Davi. Irmãos, quebre todas as TVs, exclua todos os vídeos eróticos do universo, ampute todos os seus membros, tire toda a tentação do mundo, você continuará pecando. Porque é do coração do homem que se procede toda a maldade. É do coração do homem que vem os vícios, o adultério, a prostituição. E lá no seu coração não está o seu tesouro. Jesus, Cristo. Ele não é mais o seu maior amor. É por isso que os seus olhos não estão mais em Cristo. Como eu venço o pecado? Como é que eu faço para vencer o pecado? Você deve mortificar a carne pelo Espírito, sim. Você deve se santificar, sim. Deve vigiar, deve orar, ler a palavra de Deus, sim. Mas tudo isso estará resolvendo apenas os efeitos. Você deve ir na causa. E qual a causa? Onde está o teu tesouro? Ali estará também o teu coração. E a causa é o teu coração, o nosso coração. Quando nós estamos mortos espiritualmente, mortos, o nosso coração não está mais em Cristo. Os nossos olhos, os seus olhos não estão mais em Cristo. Talvez o jovem diga: olha, pastor, não adianta você me repreender, não adianta eu levar uma surra do meu pai, não adianta ele quebrar o computador, o celular, tirar o celular de mim. Meu coração está na desobediência, meu coração está na pornografia, na lascívia, na mentira, no lucro, na vaidade. Não adianta. Por isso, pai, você pode fazer o que quiser com o seu filho, que não vai adiantar, não vai resolver, porque ele não ama mais a Deus acima de todas as coisas. E Davi sabia disso. Davi, ele não menciona o pecado do adultério, ele menciona a causa. Olha, Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. O que Davi fez para vencer? Salmo 51, versículo 11, Davi diz: cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Senhor, sabe por que eu pequei? Sabe por que eu estou caindo, Senhor? Porque tem muitas lealdades competindo, tem ídolos, tem deuses competindo pelo meu coração dentro de mim, e um deles é Batseba. Tire os metais, tire os ídolos, tire as vaidades, tire a mentira, tire o ganho, o lucro, tire os meus olhos daquilo que não é Deus, para que eu tenha um coração somente teu, um coração pertencente somente ao Senhor. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Ele é traiçoeiro, ele é perigoso. E é por isso que Davi faz esse pedido, para que Deus crie um coração puro, dê um novo coração, derruba os reis que governam, quebra os ídolos que eu mesmo criei, tira os outros deuses para que eu tenha somente Cristo. É como se Davi dissesse: olha, coloca Cristo de novo no centro, coloca Cristo de novo onde Ele deve estar, no centro. Cristo, Cristo. Isso é Evangelho, irmãos. Isso é vida cristã, isso é novo nascimento, isso é conversão. Se você não tem isso, se você está morto, irmãos, pelo amor de Deus, implore a Deus, implore a Deus, para que Ele te dê isso de volta. Me dá, Senhor, me dá o primeiro amor novamente. Para encerrar, irmãos, voltemos ao texto do Salmo 114, versículo 9. Salmo 114, versículo 9. Israel confia no Senhor,
Ele é o seu amparo e o seu escudo. Irmãos, a maior arma contra a idolatria e consequentemente contra a morte e a frieza espiritual é o contentamento em Deus. O salmista está dizendo: olha, Israel confia no Senhor. Israel está contente com o Senhor, diferente ao contrário de todas aí as nações ao redor, que estão morrendo espiritualmente, porque se tornaram como seus ídolos, mortos. Israel terá uma vida espiritualmente sadia, porque confia em Deus, porque se tornarão vivos, serão vivos, assim como Cristo vive, serão semelhantes a Cristo. Essa é a nossa maior arma, sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, sermos parecidos com Cristo e não parecidos com ídolos mortos, sermos contentes com Deus, nos tornarmos parecidos com Jesus. O cenário lá de Ezequiel, capítulo 37, não termina com ossos secos, mas com um numeroso exército de pé. Após a palavra de Deus ser pregada por Ezequiel, aqueles ossos ganharam vida, e Deus manda ele levar esperança a Israel, dizendo: olha, Israel diz que já estão secos, mortos espiritualmente, mas eu, o Senhor, os trarei à vida novamente. A esperança para você, meu irmão. Cristo vive e Ele te oferece vida. Após essa pregação, talvez antes de dormir, chegue, se prostre no seu quarto mesmo, em oração a Deus, confesse os seus pecados, lembra-te de onde você caiu, arrepende-te e volta, e construa uma vida diferente, onde Cristo seja o centro. Implore a Ele: Senhor, torna-me a dar a alegria da Tua salvação, devolve um coração onde o Senhor seja o centro. Que Deus esteja abençoando todos nós, meus irmãos, e que nós vivamos assim como Cristo vive. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo